Oi, 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 vamos lá, né? Olha só, eu fiz uma masterclass na quinta-feira e acabou da minha audiência acabar perguntando sobre comunicação agressiva. E eu sei que ele é um advogado renomado, de sucesso, mas a forma correta é comunicação violenta e comunicação não violenta. Então, hoje, eu vim aqui para tratar desse assunto tão joia. Então, vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou Silvia Vasconcelos e estou aqui hoje para tratar de um tema, lindão, que se chama comunicação não violenta. E como eu sempre falo, eu sou um pouco assim como vocês. Eu sempre quis atingir a minha melhor versão e por isso eu sentia dificuldades de autoconhecimento para poder me relacionar melhor com outras pessoas. Então, lá atrás, no ano de 2006, eu entrei no mestrado de análise transacional e desde então eu venho fazendo diversos cursos de autoconhecimento, transformação, coach, hipnose clínica e vários outros. A partir daí, comecei a atender amigos e familiares e, de repente, tinha uma galera pedindo para que eu atendesse. Muitas pessoas gostariam também de atingir a sua melhor versão, ter uma vida mais plena e mais harmoniosa. E hoje eu tenho o prazer de dizer que eu ajudo pessoas a serem protagonistas das suas vidas, a atingirem os mesmos níveis de tranquilidade e superação. Como eu conquistei, outras pessoas que eu auxiliei também conseguiram essa vida plena, essa vida mais livre, mais leve, pessoal, profissional, financeira, emocional e espiritual. E como eu sempre digo, se você quiser entender um pouco mais na sua vida, como é importante compreender o que é uma comunicação violenta e que existe, gente, em vários ambientes e que isso pode até te destruir. E mediante a inteligência emocional desenvolvida vai fazer com que você caminhe mais firmemente para o seu autoconhecimento valorizado. Vem comigo, que você vai se dar bem. Cola em mim, que você passa de ano. Embarque comigo nessa jornada, que o navio já vai zarpar. E como sempre, hoje eu apresento uma grande oportunidade, que a oportunidade é aquilo que lhe é conveniente, útil, benéfico, interessante. É um método SAVE, o seu autoconhecimento valorizado, que vai fazer com que você tenha plena convicção do que ocorre na sua vida e coisas das quais que você gostaria realmente de mudar. Então, como eu sempre digo, para atingir a sua melhor versão, para que você tome as suas decisões muito mais fácil e de maneira assertiva, a gente precisa ter o autoconhecimento valorizado. E como sempre eu digo, qual é o seu desejo? Como se eu fosse uma vendedora de sonhos, eu digo, qual é o seu desejo? Independência emocional? Ser mais feliz? Mais seguro? Mais próspero? Ter mais saúde? Ser mais confiante? Ter uma vida mais flexível? Então, o método SAVE, seu autoconhecimento valorizado, vai fazer isso com você, vai fazer com que você tenha plena convicção daquilo que realmente
ocorre na sua vida. E, gente, hoje eu quero trabalhar um passo a passo de uma maneira rápida, fácil, indolor, eu brinco sempre, não é isso? Indolor por quê, Silvia? Porque, na realidade, a gente olha algumas coisas que estão acontecendo e fica se perguntando, por que isso aconteceu? Por qual razão? Será que esse é realmente um dos melhores caminhos? A comunicação não violenta, ela foi disseminada na década de 60. Então, quando a gente fala isso, nós temos que observar que esse psicólogo americano, o Marshall Rosenberg, ele traz essa comunicação não violenta para uma mediação de conflitos, ok? E quando nós pensamos nisso, ele vai mostrar a aplicação prática realmente em diversas áreas, desde resolução de conflitos de guerra até melhora do diálogo em relacionamentos pessoais. Como eu digo, a inteligência emocional vai fazer com que você tenha essa capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e adaptar-se a novas situações. Porque a nossa vida, ela é sempre essa constância, ela muda constantemente, não é isso? E quando nós temos a inteligência emocional, fica muito mais fácil, a famosa QE, não é isso? De desenvolver esta inteligência, que são esses conjuntos de funções psíquicas e psicofisiológicas que vão contribuir para o seu conhecimento, para o seu autoconhecimento, muitas e muitas vezes. Como você vai interpretar uma determinada situação, como você vai julgar. Eu sempre digo aqui nas minhas lives que quando você julga uma pessoa, você aponta um dedo para a pessoa, mas você tem 3 apontados para você. Então, antes de sair aí com a faca nos dentes, em punho, já procure ouvir a outra parte, fale aquilo que não te agrada, não é isso? Mas como que eu consigo isso? É o desenvolver da nossa inteligência emocional. O emocional, que muitas vezes a gente observa esse transtorno afetivo, um forte abalo sentimental, pode provocar uma comoção, vai despertar sentimentos muitas vezes intensos. E quando eu falo isso, hoje eu quero tratar desta comunicação não violenta. O que isso significa? Que em um ambiente leve, acolhedor, a tendência é que todos se expressem de maneira positiva, com maior abertura ao diálogo e compreensão, quanto às opiniões divergentes. Gente, divergir nas opiniões, perfeito, sem problema algum. Eu já venho falando isso, já tem um tempo, mas a gente tem que também observar que a comunicação não violenta, que é conhecida como CNV, se concentra não apenas no conteúdo das mensagens, mas também no modo como ela é transmitida, como que aquilo te afetou, qual foi a forma que você interpretou daquela situação. Então, quando nós colocamos esta comunicação não violenta, nós precisamos observar o ambiente no qual nós estamos. Geralmente, pessoal, isso ocorre no trabalho, nas empresas, nas famílias também acontecem muito. Na semana passada, um advogado, ele fez uma petição
E essa petição tomou uma proporção muito grande, na qual ele chama nesta apelação, ele vai chamar como escrotíssimo ao invés de excelentíssimo. Perfeito. Olha só. Escrotíssimo senhor juiz de direito, abre parêntese, corrupto, sociopata, desgraçado, fecha parêntese, da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual. Gente, o que acontece aqui? Uma comunicação violenta. Falta de equilíbrio emocional deste advogado. Nós precisamos observar isso, porque isso ocorre em vários ambientes e toma uma proporção exageradamente grande, de tal forma que as pessoas, elas começam replicando umas para as outras, instantaneamente, daquilo que está acontecendo. Por quê? Nós sabemos que nós temos o nosso Tribunal de Ética e Disciplina, o famoso TED. Quando nós falamos da ética para com o advogado, nós temos o nosso tribunal. Então, imediatamente, a Associação dos Magistrados já fazem ali uma petição de repúdio em relação ao colega que acabou se exaltando. Claro, a gente verifica que, sim, são 7 anos para que a pessoa seja reintegrada a um cargo. E é claro, quem está ali, do lado de fora, aguardando, é uma espera muito grande. Eu recebi também, nesse final de semana, na sexta-feira, no meu grupo de WhatsApp da minha turma, né, de formados, ontem, que vocês sabem que eu me formei já só há 20 e tantos anos, 23 anos, quase, falando também de uma reintegração a um cargo de um delegado de polícia. Gente, 26 anos demorou para que ele fosse reintegrado ao seu cargo. Então, é claro que a gente sabe que em determinados momentos, as pessoas que esperam realmente por um direito seu, acaba ficando com uma comunicação violenta. E ali extrapolando de todas as formas. E é claro, quando nós detemos a inteligência emocional desenvolvida, nós não vamos agir dessa forma. Nós temos outros mecanismos para fazer esta análise. E nós, como advogados, sabemos perfeitamente quais são os caminhos que têm que ser prosseguidos. Não vai adiantar xingar, espernear, ir lá fazer uma petição de baixo calão, que a gente sabe que, lamentavelmente, muitas vezes ficamos com raiva. Claro que ficamos, mas não é dessa forma que a gente resolve. Com inteligência emocional é que a gente vai resolver da melhor forma. Então, por isso que eu falo que a não violência em um ambiente leve, acolhedor, vai fazer com que as coisas fiquem mais fácil. A tendência é que todos realmente se expressem. E com isso, gente, de maneira positiva, de forma acolhedora, para que a outra pessoa se sinta também à vontade para falar, para dar a sua opinião. Precisamos desenvolver ambientes acolhedores, dos quais a gente pode realmente, de verdade, falar aquilo que está sentindo. Para quê? Para que a gente possa caminhar junto. Quando eu falei aqui da comunicação não violenta, trabalhada desde a década de 60 por Marshall Rosenberg, nós sabemos perfeitamente que ele usa termos como chacal. O que é um chacal? Para nós,
o chacal fica caracterizado como um mamífero carnívoro e que ele é encontrado na África e na Ásia, normalmente em áreas abertas, mas que também é um animal muito feroz. Para quem trabalha na polícia militar, também usa esse termo de chacal, dispositivo, né, de interferência, que eles muitas vezes é utilizado dentro das telecomunicações para justificar a radiocomunicação inimiga, mas também é utilizado como chacal aquele policial militar que ele vai subir de patente depois de, salvo engano, 15 anos de exercício, que aí ele consegue subir de patente sem ter que fazer a academia do Barro Branco. E aí ele fala um termo militar que ele vai ser chamado, ele é um chacal, nesse sentido. Mas o Marshall Rosenberg, ele vai colocar que o chacal é um animal feroz. Então ele não fala, ele grunhe. Ele fica desta forma. Por quê? Porque não está tendo uma comunicação. Então, quando ele vai falar, ele não fala realmente com o seu coração. Ele fala rosnando. Por que isso está acontecendo? Por quê? Por que você fez isso? Então, eu quero ouvir a outra parte. O ambiente acolhedor muda. Claro que muda, gente. Entendendo na realidade o termo da comunicação não violenta, lá no livro do Rosenberg, ele vai definir que é essa abordagem dessa comunicação e, com toda certeza, compreende habilidades de falar e de ouvir, que leva os indivíduos a se entregarem de coração verdadeiramente, possibilitando a conexão com si mesmo e com os outros, permitindo que, assim, a compaixão se desenvolva. Às vezes, as pessoas tiram conclusões apressadas. E o outro não está nem aí para você. Tudo bem. Só que às vezes está te fazendo um mal. E, gente, eu sempre falo aqui que a raiva, o rancor, é um veneno que você acha que está dando para o outro, mas é você que está bebendo. E o mal vai ser feito para quem? Para você. Não é para outra pessoa. Então, nós precisamos desenvolver uma comunicação não violenta. Falar como que eu me senti. Eu me senti mal. Eu me senti completamente abandonada. Abandonado. Tá, você vai colocar a sua posição, ouve a posição da outra pessoa. Por quê? Porque o chacal, se ele ficar assim, só rosnando, e aí, tá tudo bem? Tá. No dia seguinte, no outro dia, uma semana depois. E é tão interessante que o Marshall Rosenberg, ele dá um exemplo de um casal que já estavam juntos há 39 anos de casamento, mas que eles viviam brigando. E a hora que sentaram realmente para conversar numa comunicação não violenta e ele fazendo a mediação, em 7 minutos de conversa, resolveu 39 anos de casamento mal resolvido e infeliz. Então, amores, quantas e quantas vezes nós observamos essas coisas acontecendo e não nos damos conta. E simplesmente fica bicudo. Vários dias. E, gente, a forma de se comunicar com o outro, como que se comunicar com o outro pode atingi-lo? O tom de voz. Tem formas e formas de você falar. Então, eu gostaria de falar com você. Eu quero falar com você.
Opa, perceberam? O chacal vai gritar, eu quero falar com você. E aí, o Marshall Rosenberg, ele utiliza, ele fala assim que a girafa tem o maior coração do mundo. De todos os animais, a girafa é o animal que tem o maior coração. E o Rosenberg fala, então vamos colocar as orelhas de girafa. Por quê? Ao colocar as orelhas de girafa, são os ouvidos de girafa e o coração de girafa, que a pessoa vai ouvir. Falou o que um estava sentindo, falou a posição do outro, pronto. Resolvido, vida que segue. Isso é comunicação não violenta, gente. Compreender essas habilidades de falar e de ouvir, ok? Quando a gente fala também em relação à expressão, quanto à expressão não violenta, Marshall Rosenberg, ele coloca que faz uso dessa definição de Gandhi. Ele se utilizou desse termo de Gandhi se referindo a uma condição compassiva natural que aparece quando a violência é afastada do coração. Porque, às vezes, a pessoa fica ali com aquela mágoa, com aquele rancor, anos. O exemplo que ele dá dos 39 anos de relacionamento, gente, quantas e quantas vezes as pessoas acabam um casamento porque não sentaram para conversar de verdade. Um veste a imagem do chacal, o outro de chacal, 2 chacais, vão 2 animais ferozes. E que não é saber quem tem a razão, é falar do teu sentimento. Como que eu me senti? Como que você se sente? Tá? Por quê? Porque isso vai trazer as coisas mais claras. São formas de comunicação. Aí você pode falar assim, como que eu posso mostrar essa habilidade, muitas vezes, dessa comunicação? Primeiro, gente, eu brinco sempre, e é uma brincadeira muito séria, que nós temos 2 ouvidos e uma boca. 2 maior, 1 menor. Então, temos que ouvir mais, falar menos, principalmente quando você está ali com aquela ira, com aquele rancor todo. Então, para que a comunicação não violenta, né, chamada também como comunicação empática, trabalhando uma empatia, o Marshall Rosenberg, ele explica que é preciso os praticantes se concentrarem em alguns componentes, em componentes muito claros, que devem ser expressados. São 4 componentes. O primeiro deles é a observação. Em primeiro lugar, é necessário observar o que realmente está acontecendo em determinada situação. Rosenberg ainda vai sugerir questionar se a mensagem está sendo recebida e de qual forma, seja por meio da fala, ou da escrita, ou da ação, até do emburramento. Como? Tem algo para acrescentar positivamente? O segredo de fazer esta observação sem criar um juízo de valor. Apenas compreender o que se gosta e o que não se gosta dentro daquilo que está acontecendo, que o outro fez. Porque às vezes o outro nem se ligou que você se magoou, que você ficou mal nessa situação. O segundo, sentimento. Depois, é preciso entender qual sentimento a situação desperta depois da observação. É importante nomear o que se sente. Por exemplo, mágoa, medo, felicidade, raiva,
angústia, abandono, tá? Rosenberg, ele coloca ainda que é importante se permitir ser vulnerável. Falar para o outro, eu estou vulnerável frente a determinada situação. Para resolver conflitos, é uma das melhores formas. E saber a diferença entre o que se sente e o que se pensa ou interpreta do outro. O terceiro são as necessidades. A partir da compreensão de qual sentimento foi despertado, é preciso reconhecer quais necessidades estão realmente ligadas a esse sentimento. Marshall Rosenberg, ele vai ainda ressaltar que quando alguém expressa suas necessidades, há uma possibilidade maior de que eles sejam atendidas. E que essa consciência desses três componentes vem de uma análise pessoal, clara e honesta. Então, a observação, o sentimento, a necessidade e aí o pedido. Então, por meio de uma solicitação específica, ligada a ações concretas, é possível deixar claro o que se quer da outra pessoa. O especialista também, ele coloca que usar uma linguagem positiva em forma de afirmação para fazer o pedido. Evite frases abstratas, vagas ou ambíguas. O outro não pode adivinhar. Às vezes, o outro não passou por uma situação dessa. Percebem? Como que a gente pode fazer com que aquela comunicação violenta, aquela raiva que ficou ali remoendo horas, dias, meses, anos, simplesmente porque não sentou para conversar. Para falar, eu preciso conversar, vamos conversar? Mas não é, vamos conversar. Olha o chacal. Nunca de forma de chacal. E sempre de girafa. Por quê? Porque a girafa tem o maior coração. Muitas vezes, a gente observa exemplos de comunicação não violenta. Por exemplo, a Maria. Maria, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, a observação, eu me sinto diminuído e irritado. Olha o sentimento do outro, porque preciso sentir que sou respeitado e que meus colegas querem me ajudar a me desenvolver. Qual que é a necessidade? A necessidade é, eu preciso da ajuda do outro. Gente, John Dover, ele fala, ninguém é uma ilha. Nós não somos uma ilha. Eu sempre falo aqui, nós somos uma equipe, o Instituto sabe, eu e a minha equipe. Exato, uma equipe está sempre ali, juntinho, não está lá. Ok? Por quê? Porque ninguém quer ser melhor do que ninguém. Então, um faz uma coisa, o outro faz outra. São os direcionamentos. Então, quando nós colocamos a observação, o sentimento, quais são as necessidades? E aí você coloca, você poderia me chamar para conversar em particular quando se sentir irritada comigo? Por que chamar a atenção? Isso ocorre muito nas empresas. Chamar a atenção do outro na frente dos outros colegas. Por quê? Porque é o chacal. O chacal quer mostrar para todo mundo, para que os outros vejam que ele pode mais. Precisa. Não. Não há esta necessidade. Nós precisamos sempre observar isso. Eu sempre falo, quer se sentir mais seguro? Como
Como que a gente pode desenvolver esse poder todo da inteligência emocional? A comunicação não violenta também pode ser usada no desenvolvimento da autocompaixão. Ter compaixão para com o outro. Qual é a dor do outro? E, gente, ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Ninguém é obrigado a fazer com que o outro entenda determinadas coisas. Mas nós precisamos usar da autocompaixão também. Marshall Rosenberg, ele ressalta que esse processo deve ser utilizado para se expressar de forma honesta, mas também para receber com empatia a mensagem do outro, tá? Por quê? Porque é a comunicação. Comunicação vai e vem, né, gente? Informações, ok? Sempre precisamos observar isso? Sim. Gente, muitas vezes a gente está numa empresa. Eu até conversava com uma prima minha esse final de semana, falando do tema da live de hoje, e aí ela também relatou, ela falou assim, eu estava numa reunião de diretores, da qual um diretor virou para um outro e acabou com o diretor. Falou que o trabalho estava muito mal feito, que ele era indisciplinado, que aquilo ali não era relatório que se apresenta. Foi falando um monte. E, gente, aquela tensão no ambiente estava formada. A minha prima, muito sensibilizada com a situação, encheu os olhos de lágrimas de ver a situação que o colega estava passando, e ela comenta com outros colegas, desnecessário. Sim, desnecessário. Mas a comunicação ali era violenta. Violenta ao extremo. Oi, Rosinava. Oi, Ricardo, queridão. Sejam bem-vindos. Então, a gente pode observar que o momento que há essa tensão toda no ar, aquela eletricidade dos chacais que querem se pegarem ali numa briga, gente, quando nós temos já o desenvolvimento da inteligência emocional, a gente consegue fazer isso. Então, é mediante a empatia? Sim, é possível perceber que a empatia, ela foi recebida muitas vezes pelaquela outra pessoa, e você vê aqui aquele alívio do quê? Daquela tensão que estava ali. Quando o fluxo das palavras acabam. Para isso, gente, é preciso desenvolver uma escuta atenta. Nos cursos que eu já fiz vários cursos de coaching, e nos cursos o que a gente trabalha muito é essa escuta atenta. Oi, Rosana, lindona, seja bem-vinda. Sim, por isso que hoje, cada vez mais, a gente tem falado desse assunto, dessa comunicação não violenta. E, gente, eu estou colocando vários exemplos aqui de ambiente de trabalho, mas eu falei do casal, do marido e da mulher, que ficaram juntos, estavam há 39 anos, com problemas de relacionamentos conjugais, porque os dois eram chacais. Percebem? Então, tem como mudar? Claro que tem. O método da comunicação não violenta, o método pode ser aplicado em relacionamentos pessoais, familiares, organizacionais, educacionais, em negociações, disputas e conflitos de quaisquer natureza. Sempre temos que observar.
Gente, é importante dizer também que Marshall Rosenberg, ele vai trazer um exemplo que a comunicação não violenta pode estabelecer relações mais profundas, afetivas e eficazes. Inclusive, tendo sido utilizado em vários conflitos. E, gente, quando eu falo conflitos, são conflitos e tensões extremamente graves, como Israel, Ruanda, Serra Leoa. Todos esses locais, Marshall Rosenberg foi trabalhar a comunicação não violenta. Então, não é ali só no trabalho. Não. Ele coloca perfeitamente que dá para ser utilizado em vários meios. Por isso que, já no início da minha live de hoje, eu trouxe o tema tão em alta, né, em voga, que é essa petição desse advogado, chamando num recurso de apelação escrotíssimo. Essa é forma da gente chamar o juiz. Nós sabemos que na petição é excelentíssimo. Então, é o quê? Falta ausência de inteligência emocional. Quando eu falo isso, é nessa ausência de inteligência emocional que ocasiona essa comunicação violenta. Quando você já tem uma inteligência emocional desenvolvida, fica muito mais fácil. Rosenberg, ele coloca que é na forma como as pessoas se comunicam entre si, que se encontra na realidade soluções para resolver desentendimentos e discussões. Gente, eu sempre vou dizer, ninguém tem uma bolinha de cristal para saber o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. Mas quando você abre o seu coração e fala, eu me senti assim. Mostre a sua vulnerabilidade. Porque às vezes, isso acontece 99% das vezes, está comunicando uma coisa e está entrando um outro tipo de comunicação, completamente diferente daquela. Marshall Rosenberg, ele ainda vai apontar que existem algumas maneiras de se comunicar que fazem com que as pessoas apresentem comportamentos violentos, o que definiu como comunicação alienante da vida. E é claro, gente, são desafios cada vez maiores para a comunicação não violenta. Ele também fala que exemplos disso são julgamentos moralizantes, que trazem sentimentos como culpa, depreciação, rotulação, crítica, comparação, negação de responsabilidade e transformação de desejos em exigências. Mas se você não comunicar para o outro a sua vulnerabilidade, o seu sentimento, o que você sentiu naquela comunicação, tá? Então, isso é importante a gente analisar, por quê? Quando se está na posição de ouvinte, e ali existem alguns comportamentos. Por que vai existir alguns comportamentos? Temos comportamentos que impedem as pessoas de estarem presentes o suficiente para se conectar com empatia para com o outro. São eles os impulsos de educar, de competir pelo sofrimento, educar e consolar, contar histórias, ser solidários ou encerrar o assunto. Vamos encerrar o assunto? Quando a gente fala dessa comunicação não violenta, quais são os impulsos que a gente vai realmente desenvolver? Posição de ouvinte, vamos ouvir
E aí, ó, o coração de girafa, né? Põe as orelhas de girafa. Por quê? Porque tem que ouvir também com o coração. Se colocar no lugar do outro. Max Weber trabalha uma teoria que se chama a teoria da compreensão. E essa teoria da compreensão é a gente se colocar no lugar do outro. Olha que interessante, quando a gente analisa realmente isso. Você está na posição de ouvinte, ouça o que o outro está colocando ali. Por quê? Porque está colocando do coração. Quando você está lá usando as orelhas de girafa e o coração da girafa, né, gente? E não de chacal. Ok? Como que eu faço isso? Mediante a inteligência emocional. Como eu venho trabalhando já há algum tempo, colocando para vocês o que é essa inteligência emocional, que é essa capacidade de uma pessoa de gerenciar esses seus sentimentos, de modo que a gente possa realmente expressar de maneira apropriada e eficaz. Ok? Então, é controle das emoções, é essencial para o desenvolvimento da inteligência do indivíduo. No exemplo da sentença, escrotíssimo juiz de direito. Qual foi a inteligência emocional do advogado? Então, nós precisamos analisar isso. Para todas as áreas, Silvia, para todas as áreas. Ambiente corporativo, faculdade, vida social, em casa com os familiares. Sempre temos que ficar atentos quanto a isso, tá? Então, eu já venho trazendo há um bom tempo o que faz uma pessoa, muitas vezes, enfiar, a gente brinca lá no interior, os pés pelas mãos, quando não se tem a inteligência emocional. A partir do momento que você tem a inteligência emocional, a força da emoção, os impactos que você consegue ali, recebe, processa, avalia, e aí você tem condições para realmente colocar quais são essas emoções. Eu sempre vou falar, o nosso cérebro é uma máquina fenomenal. E essa máquina fenomenal, ela trabalha mediante esses estímulos. Temos uma mente ainda primitiva? Temos. Mas estamos sempre em constante evolução. Ok? Eu falo muito da inteligência emocional, e aí eu vou trabalhar bastante sobre a inteligência emocional lá no meu curso de desenvolvendo a inteligência emocional. Também já falei, muitas vezes trabalhamos com pessoas que têm o QI lá em cima, que é o quociente intelectual, mega super blaster evoluído. Elas conseguem tomar decisões rápidas, muito racionais e assertivas, mas podem ter baixíssimo QE, o quociente emocional, a inteligência emocional muito baixa. E por ter pouca capacidade de controlar suas próprias emoções, cometem muitas e muitas vezes uma comunicação violenta. Tá? E aí eu pergunto, você está transitando em qual meio? Está com o QI lá em cima e o QI lá embaixo? O QI e o QI tem que estar no mesmo nível. Para que eu preciso? Gente, é se dedicar cada vez mais para compreender melhor a si mesmo e depois compreender os outros. Fica muito mais fácil. E com isso, a gente não vai desenvolver com toda certeza um ambiente agressivo. Vai mudar o tipo de comunicação,
ok? Pense sempre, o que eu posso fazer para me desenvolver mais? Gente, veja quais são as suas prioridades. O que você quer realmente? Continuar levando a vida do jeito que sempre levou? Sem problemas. Não tem problema algum. Eu falo sempre isso. Então, quando nós pensamos, eu quero realmente trabalhar a minha inteligência emocional, muitas vezes nós fomos oprimidos lá desde a mais tenra idade. Fomos sufocados. E a nossa criança interior está lá, calada, muitas vezes chorando. Por quê? Porque a gente não consegue voar para outras dimensões. Falta muitas vezes de ter a capacidade dessa imaginação. E eu pergunto sempre, qual dimensão você está? Qual dimensão você consegue se teletransportar? Será que na sua infância você se teletransportava para um lugar escuro, sombrio, do qual você tem medos e hoje continua com alguns medos? A inteligência emocional pode te mostrar isso, tá? E cada vez mais, hoje, a gente vê as pessoas trabalhando e desenvolvendo muito mais. Lembre-se sempre, quanto mais emocionalmente inteligente uma pessoa é, melhor será em responder a uma emoção que primeiro ela percebeu em si mesma. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou me sentindo com raiva? Como se fosse uma dor ou uma alegria muito grande. Então, vamos trabalhar, vamos observar isso. Lá no meu curso de Desenvolvendo a Inteligência Emocional, nós teremos vários exercícios práticos para estudarmos tintim por tintim. E obviamente, é você que vai decidir. O que você quer? Você sabe que realmente quem você é? Porque você, como eu sempre vou dizer isso, eu sou um ser em eterna construção, em desenvolvimento, em evolução. Então, se ame também, cresça. E aí, como é que você se sente? Conseguiu saber um pouco mais sobre a inteligência emocional? Me fala. Eu quero sempre que você pense quem você realmente é. Identifique em você quem você realmente é. Você precisa parar de ouvir tudo que está, o barulho aí fora, para ouvir o seu eu interno, o seu eu interior, o seu verdadeiro eu. E hoje eu ajudo pessoas a se tornarem as protagonistas das suas próprias vidas, a conquistar a vida que sempre sonhou, desejou e que ainda não tem. Então, se você está pensando, a minha audiência colocou na quinta-feira, lá na minha masterclass, sobre essa comunicação agressiva, que é a comunicação violenta. Se você tem um tema legal, pode coloca aqui, pode me mandar um direct, pode colocar aqui nas minhas lives. Eu sempre vou trazer temas dos quais você tem interesse em saber. Ok? E como eu digo sempre, o método SAVE, seu autoconhecimento valorizado, é um treinamento, gente. Um treinamento de 4 meses com foco no seu desenvolvimento, no seu autodesenvolvimento, onde eu estarei pessoalmente auxiliando todos os alunos nessa jornada. Durante esse treinamento de 4 meses, eu estarei ao seu lado, mostrando o caminho das pedras, passo a passo, detalhe por detalhe, proporcionando a você realmente a conquista do seu autoconhecimento, mediante o uso de ferramentas e atividades incríveis. Para você realmente que quer
se desenvolver, se relacionar melhor com o outro, na sua família, no seu ambiente de trabalho, em ambientes sociais, profissionais. Eu sempre vou dizer isso. O objetivo do treinamento é seu, mas o direcionamento é meu. É, exatamente. Por isso eu falo, chega dessa vidinha que você fica ali sem significado. Chega de ficar com uma vida estagnada, travada. Chega. Tá? Chega disso. Chega de sentir frustrado, chega de ter pensamentos negativos. Ah, lindona, chegou atrasada mesmo. Tô apresentando meu treinamento. E como eu digo, Erivânia, esse treinamento não é, queridona, para qualquer um. Você vai precisar realmente ter muito foco, muita determinação, muito comprometimento para caminhar comigo nessa jornada de 4 meses. Então, são o quê? Alguns minutinhos do seu dia que você irá separar para cumprir as aulas, os exercícios. Chega dessa historinha que você conta para você mesmo, de que não tem tempo de estudar, que não tem tempo para se dedicar mais a essas aulas, mais em um curso. Nada disso. Você vai precisar separar apenas 20 minutos por dia do seu tempo. E não pense que vai ser fácil, gente. Na verdade, eu sempre digo, você irá me odiar antes de chegar ao término dos 4 meses. Mas depois você vai me agradecer. Enquanto você está lá com raiva, eu não estou nem aí. Por quê? Porque eu sei que você vai estar fazendo seus exercícios. Eu estou aqui para te acompanhar de verdade nessa jornada do método SAVE, seu autoconhecimento valorizado. E eu te garanto que ao final dos 4 meses, você já estará completamente diferente, transformada. Além de ter conquistado seu autoconhecimento valorizado, estará se relacionando melhor com as pessoas ao seu entorno. Você até pode pensar que é muito difícil desenvolver a inteligência emocional, a famosa QE, mas eu te garanto que você é capaz, com toda certeza. Mas o que será difícil mesmo é você dar conta de tudo que eu tenho para te treinar, para te ensinar. Então, como é que funciona o método SAVE, seu autoconhecimento valorizado? São 5 módulos, queridos. O primeiro módulo vai tratar quem é você, se autodescobrindo. O segundo módulo, não seja seu próprio adversário, autossabotagem. O terceiro módulo, inteligência emocional, equilibrando a sua vida. Quarto módulo, os perfis comportamentais. Quinto módulo, planejando a sua redecisão. E eu preparei uns bônus super legais. O primeiro bônus, 5 sessões de mentorias ao vivo a cada 15 dias em grupo e online, com feedbacks do seu desenvolvimento pessoal. Essas mentorias, gente, são feitas todas por mim, para tirar todas as suas dúvidas em relação a cada módulo que você vai estudando. Feedbacks do seu desenvolvimento pessoal. Quer mais? Então, olha só. Essas mentorias, a cada 15 dias, se você fosse adquirir à parte esse bônus, custaria em média uns R$ 1.500. Mas eu vou dar de bônus para os meus alunos. Bônus 2, uma sessão individual de mentoria ao vivo para os 5 primeiros alunos a se matricularem. A mentoria feita por mim
para tirar as dúvidas em relação às melhores estratégias a serem adotadas para ter uma vida plena, o seu autoconhecimento desenvolvido. Agora, eu ainda tenho vaga para essas 5. Então, bônus 3, certificado de participação com o número de horas-aulas. Vem o seu nome de participação e o número de horas-aulas dos estudos desenvolvidos no curso. E o bônus 4, para fechar com chave de ouro, exercícios de reprogramação mental ao término de cada módulo. É mediante a prática de exercícios que desenvolvemos muito mais a nossa consciência em relação à nossa vida e às mudanças que devemos fazer. Então, queridos, eu ainda dou uma garantia de 15 dias ou seu dinheiro de volta. Gente, eu dou 15 dias. O Código de Defesa do Consumidor dá 7 dias. Eu dou mais do que o dobro. Eu dou esses 15 dias para você fazer uma degustação do meu produto. Caso não goste, pode fazer a sua devolução, que eu te restituirei tudo, até o último centavo. Silvia, e quanto tempo eu vou precisar, eu posso ficar acessando esse curso? Esse curso, você tem 1 ano de acesso. E o conteúdo? Um conteúdo variado para todos os níveis de conhecimento, para todas as pessoas. Silvia, eu não tenho graduação ainda. Fica tranquilo, fica tranquila. Você consegue acompanhar tranquilamente. O acesso é 100% online. O conteúdo fica disponível online para que você possa acessar de qualquer lugar que você estiver. Ok? E, gente, quando eu falo desse desenvolvimento da inteligência emocional, muitas vezes as pessoas falam: quais são os benefícios do curso? Desenvolvendo uma inteligência emocional te ajuda a enfrentar melhor os seus problemas e situações de uma forma muito mais leve, mais tranquila, ok? Ter uma melhor percepção de si mesmo, aprender a lidar com o estresse, ok? Terceiro, controlar melhor as emoções extremas, raiva demais, felicidade demais, né, extrema, tristeza extrema e outras emoções que muitas vezes podem parecer inofensivas, mas ao estudá-las, a gente vai descobrindo e que muitas vezes elas são perigosas. Podem até ser mais, ok? Ter maior autocontrole e equilíbrio. Você já passou por situações de descontrole emocional? Já pensou por isso? Nesse curso, você irá aprender como acabar com esse descontrole e tomar as rédeas da sua vida. Quinto, trabalhar melhor as pessoas no seu tratamento. Como que você trata as pessoas? Quando você alcança um nível adequado de QE, você passará a enxergar as pessoas com olhos diferentes. Irá compreendê-las melhor e sentirá mais empatia para tratá-las bem. Muitas vezes me perguntam: Silvia, qual é a idade para fazer esse curso? Depende. Por que depende? Qual é o seu amadurecimento? Eu brinco sempre que às vezes tem pessoas que têm 15 anos, mas têm uma mente completamente amadurecida, né, madura, que parece que é uma pessoa com 30 anos. E tem uma pessoa com 30 que parece um infantil. Tudo depende, gente. Bom, queridos, isso é o curso. E agora eu quero falar com você sobre alguns detalhes técnicos, preços, condições,
Depois que eu disser isso, não perca tempo, corra lá e faça a sua inscrição imediatamente. Muitas pessoas já participaram da jornada do autoconhecimento e também da minha masterclass. Se você deixar para a última hora, pode ser que você não consiga se inscrever. Não perca mais tempo. Então, seja rápido, seja rápida. Ao chegar no e-mail da inscrição, faça já a sua inscrição. Ok? Talvez você esteja pensando assim, qual é o valor do curso? Quanto custa esse curso? Gente, eu quero fazer primeiro um raciocínio com você. Porque uma coisa é valor, outra coisa é preço. O valor desse curso é alto. Ele tem muito valor. O preço dele, eu te garanto, cabe no seu bolso. O preço dele não chega nem perto do valor que ele vai agregar na sua vida. Deixa eu te dar uma ideia disso. Só as mentorias são 5 sessões de mentorias. Somando todos os bônus, ficariam bem caros. Eu não vou cobrar nem 50% desse valor. O curso irá custar apenas R$ 597,00 à vista ou 12 parcelas de R$ 58,16. É uma oportunidade de ouro, gente. Isso é menos do que uma pizza ou um lanche no final de semana, com o seu marido, com a sua esposa, com a namorada, com o namorado, para você ter acesso a todos esses materiais incríveis que eu falei aqui, e eu até, me cansei de tanto falar. Para você conquistar o seu autoconhecimento valorizado, melhorar as relações que você tem com outras pessoas, melhorar a sua saúde física, mental, ou seja, por um preço de R$ 597, é muito barato. Então, aproveite agora para fazer a sua inscrição. Agora, não perca tempo. Nós estamos numa grande jornada aqui. Vocês estão lembrados disso. Eu confio tanto nesse método que foi criado que você terá essa garantia de 15 dias. Você poderá adquirir o curso, assistir, saborear durante 15 dias e se você não gostar, não se preocupe. Vai receber seu dinheiro de volta. Nem precisa se explicar por qual razão. Simplesmente não quer. Eu não quero ninguém insatisfeito. Não quero atrair ninguém. Ninguém que não queira ficar. Então, você terá 15 dias para avaliar o produto. Eu só quero pessoas que estejam realmente, verdadeiramente comprometidas com a sua transformação pessoal. Então, isso aqui, eu sempre vou dizer, não é uma pegadinha. Eu não estou brincando, é verdade. Eu nunca te daria 15 dias se eu não estivesse apenas ali, se eu estivesse apenas querendo te atrair. Imagina que eu daria 15 dias. Não quero atrair ninguém, não quero enganar ninguém. Eu só quero pessoas comprometidas com a sua transformação pessoal. Você quer fazer uma experiência? Vem adquirir. Conheça, gostou, não gostou, devolve, sem ter que se justificar nada para mim. Está ótimo, sem problema algum. Eu sempre vou dizer, a amizade é a mesma, continua igual. Sem problema, queridão, queridona. Porque as pessoas que ficarem, essas pessoas realmente querem essa transformação. Eu vou fazer uma jornada de muitas décadas, de muitos anos. Eu faço isso porque eu tenho total confiança nesse método. Eu sei que ele funciona. Ele funcionou primeiro em mim. A primeira pessoa que ele funcionou foi em mim. Então, eu garanto que ele vai funcionar em você também. Então, eu quero que você fique muito tranquilo, muito tranquila com relação ao investimento no seu autoconhecimento valorizado. E eu repito, você tem 3 opções. A primeira é você continuar do jeito que está, com a sua ansiedade, com o seu estresse,
com as suas dificuldades em relacionamentos, mantendo os mesmos hábitos, suas mesmas rotinas. A segunda opção é você buscar outras fontes de melhorar sozinho, buscar terapias, consultas médicas, como eu já falei anteriormente na jornada. Você pode até acabar gastando muito mais do que isso, sem ter um resultado, mas a opção é sua. E a terceira é que você embarque comigo nessa jornada, que eu vou te ajudar a conquistar o seu autoconhecimento valorizado, com todos esses benefícios, com todos esses bônus que eu já expliquei detalhadamente aqui. Sinceramente, eu espero que a sua decisão seja fazer parte, seja ingressar. Mas se não for, fique tranquilo, fique tranquila, porque essa decisão afeta você, não a mim, afeta você. Espero muito que a sua decisão seja fazer parte. Então, corra, faça a sua inscrição, te vejo lá no meu curso. Vem comigo que você vai se dar bem. Cola em mim que você passa de ano. Gratidão imensa por cada um de vocês aqui. Que eu possa ser melhor hoje do que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Gratidão, amores. Super beijo e até amanhã.